Olá, hoje nós estamos com um convidado muito especial. Um dos convidados que faz meu coração bater mais forte, porque ele é especialista na área que faz os meus olhos brilharem, que é a área da educação, da inclusão e da neurociência. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje o professor Eugênio Cunha. Obrigada, professor, pela sua presença. Estou realmente muito grata, emocionada de receber aqui o senhor, porque eu conheço de palestras, de eventos e da literatura, né? Sou fã dos seus livros e hoje é um prazer imenso compartilhar com as pessoas que nos seguem, que nos ouvem, a sua expertise e o seu trabalho que é fundamental e singular, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Stephanie. Estou muito feliz também de estar aqui. É muito bom trocar ideias, conversar um pouco sobre inclusão, sobre neurociência, sobre educação e sobre afetividade. Exatamente. E hoje, professor, nós temos o privilégio de poder falar da afetividade de uma forma leve, tranquila. E para chegar nesse ponto, né, que acho que a sua última linha de pesquisa tem sido essa, da neurociência, afetividade, né, dentro do ambiente escolar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como o senhor se tornou educador, se isso foi desde a infância, o professor Eugênio, antes de se tornar o professor Eugênio, a sua trajetória nesse currículo tão bacana e extenso que o senhor tem, mas antes da parte científica. A gente sempre tem uma vocação, um desejo, né, que a gente conserva desde a infância. Então, isso aconteceu comigo e acontece com todos, né? Às vezes a gente só vai descobrir isso lá na frente. Mas inicialmente, a minha vida profissional foi como jornalista, mas ainda com viés de educação, que eu pensei que o jornalismo, e acho também que seja isso, seja uma forma de você educar, levar informação, né? Transparência. Mas eu também tinha um vínculo na escola. E durante esse período de trabalhar como jornalista e trabalhar como professor, eu conheci uma criança com autismo. No momento que você não tinha tanta informação como você tem hoje, o autismo era extremamente desconhecido e a gente não tinha a Lei Berenice Piana, todo esse engajamento, e eu tive que percorrer um caminho de pesquisa, de estudo, de buscar informação e de muita observação com aquela criança para poder entender melhor o que seria os livros que tinham à disposição. Todo o material de consulta era material ligado à questão médica, à questão clínica, que são materiais importantes, mas para um professor, né, diante de uma demanda tão assim especial, né, eu não era o suficiente para mim. Aí eu tive que fazer algumas observações, tive que estudar bastante, e isso desencadeou meu interesse cada vez maior pela educação e especialmente pela educação inclusiva. Foi daí que eu peguei os meus alfarrábios, meus apontamentos, e consegui montar um material de pesquisa e de prática que se tornou depois, né, o primeiro livro de autismo da editora a qual eu escrevo, que é a WK, e um dos primeiros, talvez o primeiro, né, que fala sobre a questão das práticas dos professores diante do desafio da inclusão. É um livro que já está na sua nona edição. Então, foi aí que eu comecei minha trajetória. Então, quando você começa a estudar um tema que é tão pertinente na sociedade, você não consegue parar de estudá-lo. E aí eu fui estudando cada vez mais, e hoje eu sou um professor que trabalha em cima dessas demandas tão pertinentes, né, tão recorrentes, e a nossa tendência é jamais parar de estudar. Sim, a essência do professor, né? A gente querer alcançar novos ares, porém para ajudar, né? Essa fala que eu percebo até nas suas obras, né? Do senhor querer ter a empatia, né? De, poxa, se para mim eu consegui chegar até aqui, então quero disseminar que o outro professor que possa também alcançar, principalmente esse aluno que fica, muitas vezes, até hoje, né, professor, apesar de termos leis da Berenice Piana, parecer 50, que é o mais atual, a gente Sim. vê ainda que a criança com transtorno do espectro autista, seja até um outro transtorno, eles ainda não têm as suas necessidades atendidas no currículo e principalmente dentro desse coletivo. E aí o senhor também disse, né, que faz parte ainda da sua vivência estar em escola.
o nosso conteúdo ele tem como uma ponte trabalhar a educação além da escola. Uhum. E como que o senhor vê hoje essa busca dentro do ambiente escolar de fazer acontecer essa inclusão? Bem, a escola tem sido, para muitas famílias que têm seus filhos na necessidade de incluir, né, com deficiência, com algum transtorno de aprendizagem, tem sido um porto seguro, o único porto seguro, talvez, para muitas famílias. Se a gente viaja do Brasil, do norte ao sul do país, e sempre, quando tem uma família que tem uma necessidade de matricular seus filhos em alguma escola, encontra uma escola pública ou privada, mas não encontra o suporte multiprofissional, por exemplo, Exato. assistência social, saúde, principalmente, umas terapias. Então, a escola, eu vejo a escola muitas vezes sozinha, eu vejo muitas vezes os professores fazendo papel de pais, de psicólogo, de assistente social, e vejo, assim, uma demanda cada vez maior para atender essas necessidades, esse direito, que é um direito conquistado pela Constituição, pelas leis da educação. Você falou, o mais recente parecer 50, né? Então, a gente tem toda uma legislação que vai dar direitos, que são direitos que devem ser respeitados, mas eu vejo a escola muito sozinha nessa questão. E hoje um afastamento muito grande das famílias, em razão, não somente na questão da inclusão, mas eu estou falando do modo geral, em razão dessa sociedade que nós vivemos com tantas transformações, tantas mudanças, há um modelo de família que se fragmentou em razão das necessidades que todos têm de trabalho, de estudar. A gente tem a tecnologia que parece, a gente, a princípio, né, quando nós começamos a entrar nesse movimento tecnológico, a princípio seria assim, poxa, isso vai otimizar nosso tempo, a gente vai ter mais tempo, a gente não precisa sair da nossa casa para colocar uma carta no correio, não precisa levar um documento, um CD para entregar uma declaração de imposto de renda, vai ser tudo muito mais prático da minha própria casa. Só que a gente se iludiu, porque, na verdade, nós fazemos mais coisas por conta das tecnologias e ficamos com menos tempo para fazer algumas coisas importantes, como, por exemplo, cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas famílias, ter um tempo de qualidade mais humanizado. Então, a escola acaba tendo reflexo disso, Sim. porque ela, na verdade, fica nessa arena de interconexões, essa arena de tantas questões que precisam ser debatidas no campo da escola, ela praticamente fica sozinha. E o professor é esse agente que vai fazer muitas vezes o papel do pai, da assistente social, do psicólogo, esse papel que é além dos muros da escola. Das escolas. E o que a gente percebe também é que esse professor está sobrecarregado. E aí, se a gente não está, eu vou falar como professora também, chão de escola, que fui durante muitos anos, professor Eugênio, que se a gente não está bem na nossa saúde mental, a gente não tem um socioemocional bem estruturado, a gente não consegue dar conta com qualidade daquilo que era a nossa missão, nosso legado. O senhor também consegue perceber que os professores hoje buscam, sim, mas que chega exatamente a extravasar os muros da escola, porque não dá conta de todo o sistema que é falho, né? Então, eu A gente percebo. fala muito da afetividade, nós falamos aqui da afetividade, né? Sim, sim. E geralmente os estudos da educação, quando falam de afetividade, esses estudos vão ser direcionados para a aprendizagem da criança, a aprendizagem do aluno. Mas pouco se fala da questão do professor, a questão socioemocional do professor, as questões emocionais do professor. O professor realmente ele tem que estar equilibrado emocionalmente para que ele possa realmente fazer o seu trabalho com excelência. E poucas políticas públicas têm assim contemplado essa necessidade. A gente poucas ações da sociedade, do próprio Estado, para cuidar dessas questões ligadas à emoção do professor. Ele está sobrecarregado e muitas vezes o professor, você é professora, sabe disso, Sim. você tem que estudar o tempo todo,
você tem família, você tem as suas questões pessoais, você tem sua vida cotidiana e você também tem que atender essa demanda cada vez maior. Então, é uma questão que realmente foge, hoje em dia, das políticas, né, das ações da sociedade, a própria consideração, o próprio olhar mais cuidoso, mais atento da sociedade para com o professor, isso a gente sente muito falta, Sim, porque é o professor muito cobrado. muito cobrado. Inclusive, saiu recentemente que o número, né, de CID, de afastamento do professor, ele é o quadro de depressão e o burnout. Sim. Então, hoje o professor tem sido tem sido afastado por esses motivos emocionais, muito mais que as questões, digamos assim, patológicas, né? E sim da saúde mental. E aí nós vemos esse reflexo, né, de tentar dar conta de tudo o tempo todo e não ter esse suporte que vem da família. E a gente se bate com uma outra questão, professor Eugênio, dessa afetividade que o professor, né? Eu digo que está um pouco no sangue, a gente acolher esse aluno o tempo todo e a gente vê que algumas famílias ainda têm uma cultura, não sei se eu estou falando certo, mas acham que a afetividade na escola é um mimimi, né? O termo mais utilizado hoje pelos pais. Ah, mas hoje em dia a escola não ensina o que tem que ser ensinado na minha época. Hoje é tudo muito mimimi. E a gente sabe que diretamente a afetividade, se a gente não afeta o outro, a gente não tem aprendizado, a gente não tem vínculo. E principalmente, professor Eugênio, a neurociência explica que se não tem afeto, a gente não tem alcance das novas conexões, Sim. de tudo que o cérebro é capaz de desenvolver por meio da afetividade. E, Mais afeto, mais sinapse, né? exato, exato. A gente tem uma concepção do senso comum de que o afeto, como você falou, né, é uma questão adocicada, mas eu gosto de dizer que o afeto é um instrumento pedagógico. Ele pode ser material, pode ser uma atividade, pode ser um brinquedo, pode ser alguma coisa, um jogo, ou imaterial, que pode ser justamente uma presença, uma relação, um momento de muita emoção que vai produzir no educando esse desejo de aprender. E no professor também, porque ele Claro. também é agente desse movimento, ele não pode ficar fora, ele tem que se preocupar Sim. também com o professor, vai produzindo no educando o desejo de aprender e no professor o desejo de ensinar. Então, quanto mais você estimula essas questões emocionais, afetivas, mais você desenvolve oportunidades de aprendizagem. Sim. E a neurociência, ela vem no século XXI, já há mais tempo também, claro, né? Já desde o século XX, mas agora, principalmente por conta das tecnologias, que você pode fazer mapeamento cerebral, um acompanhamento mais preciso do funcionamento do cérebro, você vê que quanto mais estímulos, quanto mais afetos, você consegue desenvolver mais aprendizagem. Mas os canais para conservação da memória e todas as questões que são ligadas à neurociência, eles se ampliam. E eles vêm, justamente, esses estudos da neurociência, eles vêm ratificando tudo aquilo que foi escrito anteriormente por Piaget, por Maria Montessori, por Freinet, ou todos esses educadores que nós conhecemos, né, do início do século XX, que já falavam da afetividade. Sim. Né? Então, o afeto, os gregos falavam da afetividade, né? Todo o trabalho deve partir da emoção. Nós temos na filosofia, na sociologia, na psicologia e agora na neurociência. Então, não tem como você dissociar hoje em dia a aprendizagem desses movimentos afetivos. Em termos práticos, vamos pensar assim. A gente vê muitas crianças que estão nas escolas, crianças e adolescentes, elas sendo rotuladas ou até mesmo diagnosticadas de forma correta, né, como crianças com déficit de atenção. Mas, então, durante as aulas, elas ficam, às vezes, afastadas, né? Ali o corpo está presente, mas a mente está longe. No entanto, diante de uma tecnologia, de um smartphone, estão ali atentas, brincando. Se você não chamar a atenção, elas não parem de brincar, Sim. não param de jogar. O que faz esse movimento tão interessante para as tecnologias é justamente a afetividade, aquilo que cativa a atenção, aquilo que move. Então, o afeto é justamente isso, aquilo que vai te mover e diante de uma atividade, diante de uma ação que você vai tomar. Você pode tomar essa ação, ter essa ação
com mais afinco, com mais interesse, dependendo da carga afetiva que essa ação despertar em você. Sim. E falando sobre essa afetividade, sobre o afeto como instrumento e recurso de trabalho do professor, a gente também tem isso como embasamento da neurociência, da afetividade ser nosso instrumento de trabalho e principalmente embasado na questão da neurobiologia humana, professor. Então, como que nós, professores, podemos nos apropriar dessas ferramentas preciosas e incluir, por exemplo, num planejamento, né? Como que a gente pode utilizar isso como um pilar para a nossa atuação pedagógica? A gente tem, assim, toda uma questão importante de o professor, né, no caso, ele precisa conhecer o seu aluno, o seu estudante, né? Isso é fundamental. O primeiro ponto é esse, né? Você tem que conhecer e, a partir desse conhecimento, você tem que criar estratégias que sejam extremamente científicas, com base científica. Você não pode... a pessoa fala assim, né? O brincar às vezes, para você passar o tempo na escola. Não, o brincar é pedagógico. A criança aprende muito mais brincando do que sentada, às vezes, diante de você e você está dando um sermão ou explicando alguma coisa. A brincadeira, então, essas questões da brincadeira, das relações interpessoais, né, de cultivar o desejo, isso tudo tem que ser formatado ou, vamos dizer assim, de colocar de uma forma que seja orgânica, organizada, e dessa forma você vai se apropriando dos instrumentos que são justamente os instrumentos que a neurociência apresenta para nós, né? Que é de despertar o interesse, a afetividade, o desejo, trabalhar as questões que estão, às vezes, os talentos que estão, às vezes, ocultos, né? Porque a gente não sabe plenamente o quanto de potencial aquela criança tem, o quanto ela pode desenvolver, e isso tudo você só vai descobrir através do conhecimento Do desse seu conhecimento. aluno. Então, a neurociência traz para nós essas respostas, né, de como você pode, nas suas atividades, né, desenvolver mais as competências, mais as habilidades, mais a autonomia e principalmente cativar o interesse. Nós estamos numa sociedade em que a escola fica cada vez mais desinteressante para o estudante, porque o mundo é mais colorido, você tem mais opções diversificadas. Imagina só quantos estímulos ocorrem na mente de um adolescente ou de uma criança quando está diante de um smartphone, diante de um tablet, né? Sim. Diante de uma tecnologia. São muitos estímulos, é tudo muito rápido, Sim. E acaba sendo bem mais atrativo. muito mais É, atrativo. Então claro. ele entra numa sala que vai encontrar uma professora, às vezes, estática, ou um professor, né, ensinando, lendo um livro. Então o cérebro tem aí uma ruptura, né? Uhum. É uma questão bem diferenciada, bem assim, são dois ambientes diferentes. Para que, de fato, a escola consiga realmente acompanhar todo esse processo tecnológico que nos atrai, que nos dá muito mais, assim, traz muito mais interesse para nós, é preciso que a escola atinja também essas questões, essas dimensões afetivas. Então, o grande papel da neurociência, hoje em dia, é mostrar para o professor que ele pode acreditar nesse potencial afetivo do seu ofício, né? A gente teve pandemia. A pandemia afastou-se, né? Os corpos se afastaram, né? Não podemos ficar... E quem estava na escola nesse período percebeu claramente como as crianças e adolescentes queriam estar juntos e juntas, né? E não puderam estar por conta desse afastamento. Então a gente sabe como a gente aprende muito mais juntos, Uhum. na convivência. E isso é um trunfo que a escola tem, a humanização desse processo de ensino e aprendizagem. Você aprende porque você deseja, você ensina porque você quer. Então são aspectos que não podem ficar dissociados do nosso trabalho. E a neurociência ela vem justamente ratificar tudo isso aí. Exato. E o professor, ele fica muita sobrecarga, né? A gente Sim. pensar em tudo que o professor hoje tem de papel para fazer, sendo que falta, exatamente o que nós estávamos conversando, né? Antes de começar o episódio,
que é o professor, ele tem que dar conta de tudo, mas a gente não tem um sistema que acolha essa família. Então, a escola, né, ela tem hoje esse dilema. Eu preciso ser atrativa, eu preciso manter a permanência desse aluno aqui, mas eu também preciso de suporte. Então, quando a gente fala de suporte, não é somente o suporte que vem ali da equipe docente, a gente fala também do suporte das políticas sociais, né, professor? Hoje a gente sabe que uma escola ela tem ali o perfil de trabalhar a questão psicológica, a questão de dar ali a orientação familiar, até por uma questão de buscar os seus direitos civis, quando na verdade deveríamos, né, ter funcionando toda uma equipe multidisciplinar a favor daquele indivíduo. A gente sabe que a escola hoje ela é a primeira instituição realmente democrática e que funciona no nosso país, que ela é para Sim, todos sim. e não atende a todas as demandas, porque se a gente analisar, como o senhor falou agora, tem uma padronização ainda do currículo, uma padronização do modelo e do formato do ensino. E isso, competir com essa nova tecnologia, com esse novo mundo colorido, fica cada vez mais difícil, mais distante, né? Na nossa realidade da prática ativa, do professor ser o protagonista, né, das ações que vão trazer a vivência, e cada aluno vai ser protagonista junto com ele. Então, quando falta essa política pública, falta também essa lacuna da gente conseguir unir o que realmente deveria ser funcional para que todo indivíduo se desenvolva e aprenda, independente das suas questões dos transtornos, né? A gente poder oportunizar de forma igualitária a educação, que aí é uma educação que vai para além da escola, que vai para a cidadania, vai para oportunizar os direitos, né, civis e de trabalho, de inserir todo e qualquer aluno na nossa sociedade. Essa é a nossa grande missão. E você falou uma coisa importante, uma palavra que hoje ela permeia todo esse movimento que nós vivemos de aprendizagem de adolescentes e crianças, que é justamente o protagonismo. A escola sempre protagonizou esse papel, né? A Uhum. escola sempre foi protagonista, o professor como o senhor do conhecimento. Diante dessa nova realidade de uma sociedade de comunicação e informação, isso ficou pueril. Esse conhecimento foi socializado. Então, não tem mais aquele professor que no final de uma aula fazia uma pergunta, na próxima aula eu vou responder essa pergunta. Não tem esse professor mais. Você, a criança e o adolescente, já consegue essa resposta de imediato. Sim. Então, você tem hoje um contexto em que o que vai trazer, né, esse interesse da escola para a aprendizagem, justamente quando você consegue, na escola, produzir esses atributos, esses predicados, e o estudante vai encontrar fora da escola. Então, ele tem que ser protagonista da sua aprendizagem, ele tem que desenvolver a sua autonomia, ele tem que ter uma aprendizagem que seja colaborativa, quer dizer, hoje você faz uma postagem no Instagram, ou no TikTok, ou qualquer outro desses aplicativos, desses instrumentos tecnológicos que nós temos nas redes sociais, né, nos sites, nos blogs, e você sempre tem alguém que faz uma contribuição. Aquilo está um espaço aberto para você criar, recriar, produzir. A escola também tem que ser esse espaço aberto para você criar, recriar, produzir. Quer dizer, você tem que desenvolver a criatividade. Eu sempre falo que existe, basicamente, alguns estágios da aprendizagem da criança e do adolescente na escola, que é o estágio diretivo, em que o professor dirige todo o processo. Mas a criança não pode ficar só nesse estágio. Ela tem que ter autonomia. Então, tem um estágio da autonomia, em que, a partir desse primeiro start do professor, ela desenvolve a sua autonomia. E, a partir da sua autonomia, ela desenvolve a sua criatividade. E, a partir da sua criatividade, ela chega ao estágio colaborativo, em que ela socializa o conhecimento que ela desenvolveu. Isso que existe hoje no mundo tecnológico, nas Sim. tecnologias, nas redes sociais, no mundo da web. E é importante que a escola traga esse modelo para dentro da sala de aula, para realmente o aluno voltar a ser o protagonista, ele ter a sua autonomia, ele ter o seu interesse, né, também contemplado dentro do ambiente escolar. E nem sempre o que eu percebo assim do que as famílias trazem, professor Eugênio, é que, olha, a escola do meu filho até tenta, mas não consegue alcançar. Meu filho está mais desinteressado. E eu vejo também a dificuldade hoje, que tanto crianças e adolescentes têm
para ter o foco na questão da leitura, da interpretação e de ver o quão é importante a gente desenvolver as áreas do cérebro que só vamos desenvolver até por meio do hábito da leitura, da concentração e da escrita. E hoje, competir com essa tecnologia sem que a gente se aprimore é muito difícil. A gente não consegue alcançar essa nova geração tecnológica, essa nova geração digital, onde eles têm muito mais recursos, né, e habilidades do que nós, né, mais antigos. E hoje eu vejo essa dificuldade também da família entender e se apropriar das responsabilidades que competem à família. É como o senhor falou, hoje a gente tem um tempo muito mais escasso de vivência familiar, né? Isso a gente falando de uma família, né, estruturada, que a gente sabe que não é a realidade de muitos, e a gente vê que fica difícil o pai e a mãe conseguir oportunizar um ambiente em casa de aprendizagem, porque ou a criança está no telefone, ou está na tela, ou está numa rede social, e não tem aquela estimulação e aquela aceitação de ter o hábito da leitura, o hábito do movimento assim mesmo, até de meditação, de olha, agora é hora de fazer até uma rotina do sono, que nós até falamos aqui Sim. num dos episódios, do quão isso é importante para que essa aprendizagem ela seja efetiva para a vida. E as famílias, elas terceirizam essa responsabilidade totalmente para a escola. Então, se o filho lê, tem que ler na escola. Se o filho estuda, tem que estudar na escola. E não é assim que funciona. A gente sabe que a responsabilidade familiar, né, do cuidador, ela precisa também acontecer para que esse elo ele seja efetivo. E o senhor fala muito bem sobre essa parte, né, da família como ser participante, atuante nessa tríade funcional para o desenvolvimento pleno desse indivíduo. O senhor percebe que hoje essa família, ela também, além desse distanciamento, né, que tem da escola, a gente tem uma presença mais na questão da cobrança, mas eu digo na sua efetiva participação, do que esse pai, do que esse cuidador, ele propicia, o que ele oportuniza para esse filho em casa, o que ele estimula além do eletrônico. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu queria só voltar um Fica, pouco sobre a sim. questão da tecnologia, porque essas tecnologias que nós estamos vivenciando hoje em dia são as tecnologias chamadas tecnologias da inteligência. Até então, as tecnologias que nós, seres humanos, desenvolvemos eram tecnologias que eram extensão motor, né? O carro, o avião, né? O material de trabalho, ou extensão comunicacional do homem, telefone, televisão. Mas essas tecnologias modernas, contemporâneas, elas são tecnologias da inteligência. Elas propiciam que os estudantes desenvolvam aspectos cognitivos que antes nós, na minha geração, não eram contemplados, né? Até uma brincadeira que eu faço, você vê só, uma criança diante de um terminal de autoatendimento no banco, ela muitas vezes vai formalizar o pensamento ali, ou diante do computador. E um adulto, às vezes, volta para as operações pré-operatórias ou operações concretas do PAG, né? Quer dizer, a dificuldade é muito grande. Há um avanço cognitivo em crianças e uma regressão cognitiva nesse aspecto da Sim. aprendizagem em adultos. Então, ela trabalha muito a inteligência. E talvez seja por isso que ela tanto atrai tantas crianças, né? Porque elas têm uma autonomia cognitiva. E as famílias acabam terceirizando esse processo, né? E deixando com que aquela cuidado, né, que os pais têm que ter com os filhos sejam feitos através das tecnologias, Uhum. dos tablets, dos smartphones, principalmente. E as famílias esquecem que é importante essa qualidade de não terceirizar. Então eu vejo dois aspectos aí que hoje permeiam, né, essas relações familiares. A questão da terceirização para as tecnologias, porque é muito mais prático para uns pais. Eu tenho filhos pequenos, eu sei que isso também acontece. Às vezes você quer ter um momento a sós com sua esposa, você quer ter um momento particular mais para conversar, e as crianças não param. Então, muitas vezes os pais encontram a solução dando o celular. Sim, E soluciona mesmo, né? sim. Mas isso acaba criando um outro problema, né? Você limita esse vínculo de permanência, de estar junto, né? Da participação familiar. E a terceirização também para a escola. A escola,
o professor sempre foi visto como uma pessoa importante na sociedade. E vamos dizer, no início do século XX, as famílias confiavam seus filhos à escola, ao professor. Confiavam mesmo, né? Só que você tinha do outro lado a própria família ainda que cuidava. Então, as crianças saíam da escola, iam para uma casa e tinha uma família. Hoje, as famílias confiam no professor, porém, mas falta esse respaldo da família. As famílias estão terceirizando. Então, fica uma criança, de certa forma, perdida nesses dois ambientes em que, na escola, ela encontra regras, limites, ordem, filas para fazer as coisas, espera a sua vez, e em casa muitas vezes não tem isso. Sim, é a rotina. É a rotina. Não A tem. escola é um espaço de rotina, Sim, de regras, que são regras e rotinas da sociedade. A escola não criou isso, não. Isso vem da sociedade para dentro das escolas. E os lares estão carentes dessas rotinas e dessas regras, porque as famílias se fragmentaram. Então, esse aspecto acaba realmente sendo um novo complicador para o trabalho do professor. E é preciso, como você falou, que as famílias atentem para isso, que elas percebam que é importante, por menor que seja o tempo que vão ter com seus filhos diante dessa demanda tão grande que nós vivemos hoje no mundo social, que esse tempo seja de qualidade, seja de presença, de estar junto, né? De ouvir, de se escuta, de saber, de conhecer seus filhos. e de orientação também, né? Porque não adianta, por mais que o professor seja ali o modelo, o exemplo, né? E o herói de muitas crianças, né? Nós somos muitas vezes, nós nunca vamos substituir a presença, né, da família, do pai, da mãe, aquele exemplo de estar em casa, do cuidador, de que é ele que está, né? O porto seguro. E hoje a gente percebe que muitas crianças não têm mais essa referência, né? A De referência, às vezes, buscar. é a professora ou o É professor. isso que eu ia falar, às vezes a referência acaba sendo nós mesmos, até da parte terapêutica, sabe, professor Eugênio? Eu recebo hoje, aconteceu até ontem, né, uma adolescente que vai agora para o ensino superior, e ela falou, eu prefiro ir com você, porque a minha mãe já fala que é assim, que vai ser, né, já antecipando aquela ansiedade que a mãe, claro, tem, e ela externalizou para mim de uma forma, você pode ir comigo no primeiro dia de aula? Então você vê o quanto a nossa referência, né, traz esse suporte, esse conforto no desenvolvimento, seja para ingressar numa faculdade, seja para aprender a ler, né, professor? Se não tiver essa aproximação, esse acolhimento, a gente sabe que nosso trabalho ele não se efetiva como E deveria tem ser. um fenômeno hoje muito comum nas escolas, que é mãe e pai de WhatsApp. São os Uhum, famosos grupos, né, em que as questões da aprendizagem dos filhos são discutidas nos grupos de WhatsApp uhum. e não são discutidos na escola. Então, cria todo um ambiente de, às vezes, hostilidade, Sim, de contraponto com a escola, no WhatsApp, e jamais essas questões são levadas para a até a escola. escola. E isso é uma coisa muito difícil também de lidar, porque acaba se colocando um aspecto de confronto, né, entre escola e família, que na verdade não é isso, né? Tem que ter um sentimento de unidade, estão juntas no interesse dos filhos e das crianças. Sim. Professor, é pena que passa tão rápido o nosso tempo juntos. Gostaria que o senhor hoje deixasse uma mensagem, né, para todos os nossos espectadores, que o senhor deixasse aqui o seu legado para que a gente possa. Ai, quero que o senhor volte. Já pedir para ele voltar, né? Mas fica à vontade, professor. Agora o espaço é seu, né? A sua mensagem que o senhor gostaria de deixar aqui hoje como reflexão. Fica à vontade. Eu quero deixar o seguinte, é uma mensagem para os professores, né, e para as famílias, né? Para os professores que acreditem no seu trabalho. É muito importante. O professor é fundamental para o sustento da construção de uma sociedade. E é fundamental também para a construção também de famílias saudáveis, né, que sejam interessadas nos seus filhos. E para as famílias que realmente não terceirizem a educação. A gente sabe, eu falei isso agora há pouco, né, que a gente tem muitas demandas sociais, de trabalho e de tantas outras coisas, mas é importante que o tempo que nós tivermos com nossos filhos seja tempo de qualidade, que a gente humanize mais as nossas relações
tire um pouco de tecnologia e traga um pouco mais de humanidade para dentro das casas, né? E que os professores sejam realmente gestores desse processo, né? Participantes desses processos, como colaboradores e cooperadores das famílias. Sim, professor. Mais uma vez quero agradecer. Eu vou deixar, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo todos os seus contatos, contatos do professor Eugênio, principalmente os livros, né? Eu sou fã, ele até trouxe alguns para autografar. A gente vai deixar aqui para vocês também, para vocês terem acesso, para poder adquirir o material do professor Eugênio, que é riquíssimo, principalmente para você, professor, que atua com prática de inclusão. Então, nós vamos deixar todos os seus contatos, tá, professor Eugênio? Você pode falar, por favor, o seu arroba para a gente colocar aqui. @professor Eugênio Cunha. Então, teremos aqui toda na descrição do nosso vídeo, o arroba do professor, os livros e também as outras formações que ele faz, ele é super acessível. Professor, muito obrigada pela sua participação, foi uma aula maravilhosa. Mais uma vez eu reforço que sou sua fã e espero que o senhor retorne aqui nas próximas trilhas que nós vamos ter. Muito obrigado pelo convite, está aí sempre à disposição de vocês. Obrigada. E a vocês, nos siga, compartilhe esse vídeo, se você sabe de pessoas, né, que podemos alcançar por meio da educação, por meio da inclusão e principalmente trazendo o questionamento, né, ao professor, às novas famílias de que a afetividade ela é importante para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Você compartilha esse vídeo, curte, né? Alerta aqui o sininho do inscrito, se inscreve no nosso canal para você receber conteúdos cada vez mais de qualidade, que esse é o nosso objetivo aqui. E como sempre, professor, a gente tem uma fala que é importantíssima, né? Que é o nosso slogan, que é a gente cultivar raízes de um futuro realmente inclusivo. Então, professor Eugênio, muito obrigada. Pessoal, até a próxima.